Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Hoje é a segunda parte da nossa aula da programação da Semana do Conhecimento, beleza? Então hoje não teremos os nossos recadinhos tradicionais, vamos direto ao tema da nossa aula e aos objetivos. O tema é o continuo mesmo, nós estamos falando sobre a participação do negro no primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Tá? E os objetivos da aula de hoje é conhecer esse sistema, né, como vimos na aula anterior, ressaltando o papel do engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho nesta obra. De início, vamos fazer uma leitura desse mapa aqui. Nós chegamos lá até o ano de 1894, né, a última planta que nós vimos de Curitiba, temos mais uma planta da cidade aqui, mas já para o início do século XX. Já as torneiras públicas que abasteciam a cidade na Praça Zacarias, foram construídas outras torneiras, né, ao redor da cidade também, na Rua Riachuelo, na Marechal Deodoro, continuava na 19 de dezembro, na Rua Pedro Ivo. Né? Aqui nós temos uma planta mostrando já início do século XX, essa linha mais escura, ela delimita o centro urbano de Curitiba no ano de 1903. Então veja, as torneiras já ficaram em funcionamento por algumas décadas, né? Estamos no início do século XX e ainda a cidade é abastecida pelas torneiras públicas. Né? Mais uma vez a cidade, né, reivindica e enxerga a necessidade da construção de um sistema de abastecimento mais amplo, né, maior, que possa atender a população. Já nesse ano de 1903 aqui, nós já temos aproximadamente 50 mil pessoas ou 50 mil almas, como eram chamados, residindo na cidade de Curitiba. Né? Aquele contingente de imigrantes, os migrantes chegando, né, de todos os lados do Brasil. Temos uma área aqui que não era permitido, por exemplo, a construção de edificações de madeira. A parte mais central já exigia a construção de prédios. As casas, os prédios, as edificações tinham que ter mais de 2 pavimentos. Já era uma organização urbana, né, surgindo na nossa cidade no início do século XX. Mas a necessidade de água, né, ela mais uma vez bate as portas dos cidadãos da cidade de Curitiba. Contingente populacional muito grande, essas fontes de água, né, já não podendo atender 100% da população, eis que lá em 1903, em 1904 foi assinado o primeiro contrato de realização das obras desse sistema de saneamento. Foi contratada a Companhia de Melhoramentos do Estado de São Paulo, né? Os engenheiros responsáveis foram o senhor Álvaro de Menezes e Otaviano Machado, que é o que assinou aqui o contrato, um engenheiro civil, né? E fizeram essa reunião para desenvolver o projeto, decidir de onde seria captada essa água para o abastecimento da cidade de Curitiba. Depois de reunidos, fizeram a cerimônia, a pedra fundamental lá do reservatório do Alto São Francisco. Aqui nós já temos a construção do reservatório, que durou de 1904 a 1908, né? Um tempo muito grande para a construção de um reservatório, na época, lógico, que havia de mais moderno, né, de maior qualidade, novamente a cidade de Curitiba oferecendo, né, qualidade de vida aos seus cidadãos, qualidade de serviços públicos, né? Então, só que infelizmente essa empresa, a Companhia de Melhoramentos de São Paulo, já no ano de 1906, que já estava previsto a entrega desse projeto, ela teve problemas financeiros e acabou sendo substituída. Né? Teve que ser feita outra contratação. Aí, daí aquele regime de emergência, sem licitação, sem a comparação de preço, teve que ser contratada uma outra companhia já de imediato para a conclusão das obras. Né? Repito, a Companhia de Melhoramento de São Paulo, infelizmente, não conseguiu dar conta da realização deste projeto. Em 1906, entre 1904 e 1908 aqui, também foi construída a primeira estação bacteriana para tratamento do esgoto. A gente vai ver mais para o final da nossa aula. Aqui, outra característica interessante da população, né? Não só de Curitiba, mas no Brasil todo isso acontecia, as pessoas visitavam as obras. Né? Uma obra dessa que usou estilos arquitetônicos europeus da época. Então, além de ser funcional, né, ser essencial para a sobrevivência das pessoas na cidade, um sistema de abastecimento mais amplo, ainda era uma atração. As pessoas se vestiam todo com a sua domingueira e iam visitar as obras, ver como estava o andamento
das obras do reservatório do São Francisco. Aqui uma foto, uma foto mais oblíqua, aqui uma visão mais oblíqua, a gente pode ver os jardins, né? Lembrando dessa parte arquitetônica, além da funcionalidade, hoje também tem uma importância histórica. O reservatório do São Francisco foi tombado pelo patrimônio histórico na década de 90, pela utilização dessas linhas de arte nouveau, de arte eclética, que foram aplicados, os jardins, copiando o estilo europeu. Beleza? Agora vamos acompanhar um vídeo para somar aqui, acrescentar, ilustrar a nossa aula. Vou chamar diretamente lá do reservatório do Alto São Francisco o professor Vladimir. Vai daí, professor, agora é contigo. E aí, professor Vladimir? Estamos aqui, nós, novamente, para falarmos sobre o primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Estivemos lá nas torneiras públicas, ressaltando a importância da participação do negro nesse sistema de abastecimento, através da pessoa do ilustríssimo engenheiro Antônio Rebouças Filho e dos escravos que se serviam dessa água, vinham buscar as águas nas torneiras para levar para os seus senhores. Mas passou-se o tempo e a cidade cresceu. E agora damos um salto aí na história até o ano de 1904, aonde foi pensado, escrito e desenvolvido o projeto do primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba, aqui no reservatório do Alto São Francisco, região central da nossa cidade. Estamos muito próximos aqui da Praça Tiradentes, do Marco Zero, do início da nossa queridíssima cidade de Curitiba, nossa capital. Então, para a elaboração desse projeto, foram em busca de corpos d'água, de recursos hídricos para o abastecimento da cidade de Curitiba, que já contava com uma quantidade populacional considerável. Os rios, devido a essa urbanização, eles já estavam poluídos, os rios urbanos. A solução foi buscar água na Serra do Mar, próximo lá do município de Piraquara, nos contrafortes, na divisa com o município de Morretes. Foram feitas análises da água, a potabilidade era excelente, uma água perfeita, de ótima qualidade. Então, esse projeto do primeiro reservatório para abastecimento da cidade de Curitiba foi escrito e desenvolvido pelos engenheiros Álvaro de Menezes e Otaviano Machado, lá dos idos de 1904, no início do século XX. A empresa contratada para desenvolver a obra foi a Empresa de Melhoramentos de São Paulo, que se instalou num barracão coberto de folhagens, para conversarem, para debaterem e chegarem à melhor solução para a construção desse primeiro sistema de abastecimento. Foram até a Serra do Mar, fizeram as obras de terraplanagem, construíram a estrada, fizeram a derrubada da vegetação para a construção das caixas d'água ou das pequenas represas ao longo da Serra do Mar, ali perto do município de Piraquara. Foram construídas a represa do Carvalho, que foi a maior delas, e depois mais 17 caixas d'água em direção ao topo deste morro. Então essas 17 caixas d'água iam vertendo a água, uma passava para a outra, até chegar no reservatório do Carvalho, que naquela época tinha 800 metros cúbicos, ou melhor, ainda tem, porque ele ainda existe lá na área da Sanepar, no Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra, onde encontra-se a represa Piraquara 1. Hoje, devido à pandemia, não é permitido as visitas, mas assim que o mundo retorne à normalidade, vão visitar lá. É um lugar interessantíssimo para a história da nossa cidade e do nosso estado. Então, o grande dilema era como essa água chegaria lá da Serra do Mar, nos contrafortes do município de Piraquara, das montanhas da Serra do Mar. E pasmem os senhores que a água veio por gravidade. Existe uma diferença de altitude que proporcionou a atração dessa água por gravidade vir de 38 quilômetros de tubulação. Por isso a água demorou a chegar, não tinha energia elétrica nem bomba d'água. Então ela chegou por gravidade e levou 2 horas e meia para chegar até aqui. Em 1908, quando foi inaugurado o reservatório, depois de toda essa construção, dessa obra que ainda está aqui, esse reservatório ainda está em funcionamento. Ele é abastecido pelas águas da represa do Iraí,
Chegando aqui, ele é distribuído pelos bairros aqui da região, região central, Água Verde, são abastecidos com a água aqui do nosso reservatório do Alto São Francisco. Então a água veio, levou 2 horas e meia mais ou menos para chegar até aqui, né? E no início do século XX era muito comum fazerem festividades para a inauguração das obras. Então no dia da inauguração a sociedade curitibana compareceu, foram abertos garrafas de champanhe, foi servido um lanche maravilhoso para os convidados que estavam presentes no dia da chegada da água. As pessoas colocavam as suas melhores roupas, suas melhores vestimentas, né, porque era um ato solene, algo que a sociedade curitibana já esperava há alguns anos, pois se servia apenas das torneiras públicas espalhadas pelas praças, 19 de dezembro, a torneira da Praça Zacarias, que a gente também verificou, né? A Serra do Mar, repito, existem lá esse sistema de abastecimento ainda, e aqui, além da distribuição de água, era necessário que se oferecer à população um sistema de esgotamento sanitário, pois até então o esgoto era recolhido nas casas. Existiam cidadãos que se prestavam a esse serviço. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula, né? Nós vamos conhecer a história do Chico Bosta, que era um cidadão que fez uma fortuna recolhendo esgoto. Os vasos sanitários eram de madeira e havia uma gaveta embaixo, onde eram depositados os dejetos. E esses trabalhadores, como o Chico Bosta, vinham e recolhiam isso, colocavam em tonéis de madeira e, infelizmente, isso era despejado em um lugar irregular, né? Os rios aqui da região, principalmente o Rio Ivo e o Rio Belém, sofreram muito com a poluição urbana. O Rio Belém hoje é um rio condenado na nossa cidade, né? A água está extremamente poluída. As pessoas se serviam das águas do Rio Ivo e depositavam os seus dejetos e os excrementos no Rio Belém. Já tem uma história de poluição muito grande. Outra característica que vale destacar aqui é o projeto arquitetônico, né? Que a gente pode perceber. Era uma junção de arte eclética com arte nouveau, com a nova arte. Uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, né? E ainda tem uma importância vital para o pessoal aqui da região. Depois do reservatório do São Francisco, foi construída, já num salto na história, o reservatório ou a primeira estação de tratamento de água da cidade, que é a estação de tratamento do Tarumã, que hoje está desativada, é o Ecomuseu do Saneamento. Mas essas obras têm uma característica que elas se mantêm em funcionamento por muitos anos. Hoje a gente percebe obras, grandes obras, que em pouco tempo elas apresentam problemas, algumas chegam a ruir, né, causar prejuízos à sociedade, mas o primeiro sistema de abastecimento lá na Serra do Mar, o reservatório do Carvalho, 800 metros cúbicos, era o suficiente para abastecer a cidade. Nós consumimos, cada ser humano consome por ano essa quantidade de água. E naquele período ela era suficiente para abastecer milhares de pessoas. O reservatório ainda existe e, se fosse o caso, ele poderia voltar a funcionar. Houve problemas lá com depredação, com o furto dessa tubulação, por ela ser de ferro e aço, né, vindo da Bélgica, é um material de qualidade, ele foi, por vezes, saqueado. Mas se houver alguma necessidade de água, uma falta crônica de água, e infelizmente as previsões para os recursos hídricos não são animadoras, né? Nós temos muitas águas poluídas, os rios urbanos, normalmente o rio passa pela cidade, já não é mais possível captar água, né, porque fica muito caro o tratamento. E a gente já estava lá no início do século XX, já tivemos que buscar água lá na Serra do Mar, a 40 quilômetros de distância daqui. Então, voltando à história do Antônio Rebouças, né, esse reservatório a inspiração foi esse primeiro sistema, microsistema que foi feito lá da Praça Rui Barbosa até a Praça Zacarias. Aqui também no reservatório, agora com a pandemia, né, não temos mais visitação, mas quem é aqui da cidade ou venha visitar aqui, nossos paranenses, vocês podem fazer uma visita aqui ao reservatório, é permitida a visita. Podem visitar os mananciais da Serra, esse reservatório do Carvalho, ele fica aberto em alguns finais de semana. Agora, com o problema da pandemia, infelizmente, isso não é mais possível. Beleza, pessoal? Então, essas chamadas que nós fizemos para vocês aqui, é que para vocês conhecerem
esse sistema e todas as suas edificações. Um sistema de abastecimento que, para a época, foi revolucionário, né? Não existia em quase nenhum lugar do Brasil um sistema de abastecimento tão eficaz como o sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Beleza, galera? Professor Vladimir, vai daí você agora. Valeu, professor Vladimir. Obrigado aí pelas informações sobre o reservatório do Alto São Francisco. E nós estamos de volta aqui, vamos retomar essa questão da água que veio lá da serra, dos mananciais da serra. Esse sistema, né, de dutos, de uma linha adutora, né, vocês verificaram aí no vídeo, com 38 quilômetros de extensão, né, sem nenhum tipo de equipamento, né, mecânico, elétrico, para fazer o bombeamento da água, né? Foram feitos estudos topográficos e concluiu-se que a água conseguiria chegar por gravidade, né? Levou um tempo, quase 2 horas e meia, para chegar a água até o reservatório, mas foi feito todo um trabalho aqui, né, de preparação desses mananciais da serra. Como que se chegou até essa água dos mananciais? Infelizmente, os rios urbanos, né, não só na cidade de Curitiba, alguns rios do Brasil, eles já não tinham condições de fornecer a água para abastecimento. O custo do tratamento dessa água seria muito caro, não existia tecnologia para fazer um tratamento satisfatório, né, oferecer uma água potável para a população. Então, costuma-se fazer o quê? Buscar a água nas nascentes, né, na área de nascente, nas áreas mais altas. Então, ali na região de Piraquara, nos contrafortes da serra, foram construídas 17 caixas d'água, que, pasmem os senhores, estão em funcionamento agora com essa crise hídrica aguda, né, que estamos sofrendo aí em 50 anos, aí não víamos uma situação como estamos vivendo atualmente na crise hídrica, e esse reservatório, esse sistema, ele foi reativado. Lógico, hoje ele não conseguiria trazer água até Curitiba, porque esta linha adutora, a linha adutora que foi construída, infelizmente, ela foi saqueada, alguns trechos, né, eram uma estrutura, canos de ferro e aço vindos da Bélgica, então atualmente eles têm um valor financeiro mais alto, na época já tinha, né, mas o pessoal não retirava, né, e infelizmente eles foram saqueados, esses canos aí da linha adutora, tá? Vamos fazer um quiz aqui rapidinho, o único quiz da aula de hoje. Sem energia elétrica para o bombeamento da água, desde a Serra do Mar até a cidade de Curitiba, de que maneira a água percorreu essa linha adutora de 38 quilômetros? Letra A, pela força do curso do rio. Letra B, utilizando máquinas a vapor. Letra C, pela ação da gravidade. Ou letra D, o sistema não funcional. Vai lá, 1 minutinho para vocês e a gente já volta. Vamos lá, 8º ano, estamos de volta, vamos à correção aí, né? Então, sem energia elétrica, sem nenhum sistema mecânico, elétrico, para fazer o bombeamento dessa água, nesse sistema Mananciais da Serra, Alto São Francisco, na cidade de Curitiba, de que maneira essa água percorreu essa adutora de 38 quilômetros? Letra A, pela força do curso do rio. Letra B, utilizando máquinas a vapor. Ou letra C, pela ação da gravidade, perdão. E ainda a letra D, o sistema não funcionou. Nós vimos que ele funcionou, muito bem. Não foram utilizadas máquinas a vapor nesse período. Algumas décadas depois foi colocada uma locomotiva, né, um motor de locomotiva, aonde hoje, eu não sei se estão acompanhando na mídia, né, no reservatório de Piraquara 1, existia uma chaminé, né, existia uma olaria ali, e de início foi colocada uma locomotiva para fazer bombeamento dessa água aí, para mandar para a cidade. Mas isso num período depois. Então ela veio pela ação da gravidade.
a topografia, o relevo permitiu que essa água viesse atraída pela gravidade e fosse chegar até o reservatório do Alto São Francisco, aí pela ação da gravidade, que hoje abastece os bairros da região ali. Não recebe mais água da Serra do Mar, recebe água da represa do Iraí, que fica aqui no município de entre Pinhais e Quatro Barras ali, e abastece ainda, funciona. Lógico, tudo que era feito manualmente no reservatório de São Francisco, hoje é todo automatizado, mas ele mantém a estrutura física, arquitetônica, né, porque é tombado pelo patrimônio histórico. E aqui uma imagem histórica, né, da instalação dessa linha adutora, que percorreu a cidade. Ela passa ali pelo mesmo lugar, quem conhece aqui a capital, que vai para o lado de Pinhais ali, acho que é Leopoldo Jacomel, tem uma linha adutora que foi substituída, é a nova, né, que vem da represa do Iraí, mas o caminho era o mesmo. E aqui era o chumbamento, a solda desses tubos era feita com chumbo. E era uma atividade muito nociva à saúde, né, você lidar ali com o chumbo e fazendo essa solda, mas foi feita manualmente, os 38 quilômetros, um tubo ligado no outro até chegar aqui na nossa cidade. Opa, aqui. Aqui uma foto também é atual, esse aqui é o reservatório do Carvalho, é a maior caixa d'água, a mini represa, vamos chamar assim. Aqui nós temos o encontro das águas, dessas 17 caixas que vão transbordando e depositando água, né, pela ação da gravidade também. Né, todas elas têm nomes relacionados aos rios que nascem por ali, né, e vem colocando água. Aqui nós temos, né, 800 metros cúbicos de água. Isso abastecia uma boa parte da população de Curitiba. Hoje calcula-se que um ser humano, nós utilizamos essa água durante um ano, não só para o consumo humano, mas em todas as atividades que utilizam água. Ou seja, todas as atividades, em algum momento do processo, vão utilizar água. E hoje um ser humano consome isso, esse reservatório. Ele é aberto à visitação, agora com a pandemia não mais, né? Mas alguns finais de semana ele está aberto para visitação pública. E repito, é uma obra que está em funcionamento, né? Que tem séculos aí mais de um século de existência. Aí em 1906, né, que eu havia comentado com vocês, a necessidade também do tratamento do esgoto, não só o abastecimento da água, mas servia-se dessas águas e as águas deveriam ser despejadas, né, em algum lugar. Então no ano de 1906, ali onde nós temos a sede da Sanepar, na rua Engenheiros Rebouças, no bairro Rebouças, foi instalada a primeira estação bacteriana de esgoto. Já era capaz de tratar o esgoto de quase metade da população, já tinha um destino certo. Outra característica também do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Curitiba, atualmente, né, que é um dos mais modernos que nós temos, as estações de tratamento de esgoto, ainda são poucas, né, não só no Paraná, mas no Brasil, é um serviço que carece ainda de mais atendimento, mas nós temos em Curitiba o que há de mais avançado, ou no estado do Paraná, né, as estações de tratamento de esgoto. Aqui uma foto histórica da primeira rede coletora de esgotos da cidade, né, que era ali na região do Rebouças, né, pode ver que a estrutura é toda mais antiga, feita de pedras. Beleza, quero fazer um agradecimento, não posso deixar de agradecer aqui ao historiador Manuel César Santos, que trabalha no setor histórico da Sanepar, que produziu esse material e nos cedeu aí gentilmente para que a gente utilizasse nas nossas aulas, e colocou um recado aqui: quando se preserva legalmente e na prática o patrimônio natural e construído, conserva-se a memória do que fomos e do que somos, a identidade de cada um de nós, a qual nos fortalece e nos torna cidadãos. Então esse resgate histórico, né, essa valorização da história é importante. E aqui acharam que ia ficar de moleza? Não, né? Nós temos na Semana do Conhecimento, mão na massa. Agora, qual é o papel de vocês aí junto com o professor titular de vocês lá do Classroom, lá da Geografia? Vocês podem produzir uma seleção de imagens, um vídeo, falando sobre a construção do sistema de abastecimento da sua cidade, né, incluindo os aspectos geográficos da sua região, população, né, veja lá o que são os aspectos geográficos e a importância da economia em tempos dessa crise hídrica que nós estamos vivendo aí no nosso planeta. Então fizemos a parte 2 aí da participação do negro no primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba, com destaque ao reservatório do Alto São Francisco, né, construção histórica, e a participação do Antônio Pereira Rebouças Filho nesse processo. Beleza, galera? Deixo vocês aí com a frase do saudosíssimo Bezerra da Silva: sou negro e peço me tratem direito.
Eu exijo mais respeito, pois também sou cidadão. Vai prestando atenção. Essa foi mais uma Aula Paraná, especial Semana do Conhecimento. Obrigado, até a próxima!